Dia de gap amplo nos dois ativos, né? Teve operação na ponta da compra, teve operação na venda. A pergunta que não quer calar: e aí, você conseguiu pegar ou vai continuar culpando o mercado porque o mercado é malvadão? Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Recado importante, como sempre, começo de vídeo. Galera, eu tô com um grupo totalmente gratuito no WhatsApp, 100% grátis, não existe letras miúdas, não existe nada. Simplesmente você vai clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida também tem lá no meu link da bio no Instagram, você clica e entra no grupo. Simples assim. Durante o dia eu vou soltando diversos insights, né, durante o pregão, né, insights, né, gatilhos de entrada, gatilhos de, né, para evitar a entrada, o que é muito importante, né. O pessoal se apega muito em ponto de compra e ponto de venda, mas não se liga quando que tem que proteger o seu capital, isso é muito importante. Isso tudo eu vou soltando de maneira 100% gratuita lá nesse grupo do WhatsApp. Então corre, para de perder tempo e entra no link aí que você vai ter acesso a esse grupo do WhatsApp, tá bom? Outro recado muito importante. Poxa, se você tá curtindo esse conteúdo, né, tá agregando para você, dá essa moral aí, curte o conteúdo, compartilha, comenta aqui, me segue também no Instagram, né? Vamos ativar essa via de mão dupla, beleza? É nóis? Nice. Bom, galera, gráfico diário dos dois ativos na tela aqui para vocês darem uma olhadinha pelo contexto do gráfico diário, e a gente tá vendo aqui índice dólar, gap amplo nos dois ativos, né? Então, um dia aí de paciência, e quem teve paciência colheu excelentes frutos, como é sempre, na verdade, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, começar pelo índice, pelo índice. Índice. Bom, então, gráfico diário aqui do índice na tela para vocês. Índice que conseguiu vir hoje aí e acelerar e perder a sua região aqui, né, de Bacia das Almas. Na verdade, é que não era bem uma Bacia das Almas, era uma região de suporte bem chata, bem chata não, né? Tava impedindo a nossa bolsa de dar uma derretida aí. Acontece que hoje já abriu com gap de mais de 1.000 pontos e aí veio realmente para perder a sua região de Bacia das Almas. Aí foi praticamente inevitável, né? A primeira e a segunda hora de pregão aí martelando na ponta da venda, até que a gente está vendo uma recuperação, talvez aí um possível pullback, né? Para a gente ver uma continuidade, né? No preço, no seu movimento de baixa, mas aí cenas dos próximos capítulos aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 60 minutos, que eu comentei, é o que eu comentei com vocês aqui, né? A gente perdemos essa região aqui, perdemos até mesmo aqui uma regiãozinha de pivô, né? Se a gente for dar uma olhadinha, né? Impulso, correção, impulso, isso tudo muito bem alinhado com a sua média móvel de 20 períodos no gráfico de 60 minutos, né? Que é um ótimo indicador de tendência aí para o intraday. Né? E após isso, né, a gente vem por um gráfico de 5 minutos, que é realmente onde o filho chora e a mãe não vê. O mercado, ele abriu já entregando todos os alvos que tínhamos aí, praticamente, né? Tínhamos aqui espelhamento dessa região projetada para baixo aí, né? Ele abriu aqui praticamente, ele abriu no seu alvo de 100%, sugerindo sim continuidade do movimento, tá? Então a gente poderia sim esperar a continuidade desse movimento aqui, né, nessa perda de fundo aqui, só que realmente os stops estavam muito caros, né, e eu não senti confiança, pelo menos nessa região. Também tínhamos indicadores para sair às 9h30, às 11 horas, né, então realmente eu acho que, né, cabia um pouco de paciência, né, aguardar, né, uns movimentos um pouco mais assertivos. Afinal de contas ele abriu com gap amplo, né, bem esticado esses movimentos. Ele até formalizou aí pra gente aí um padrãozinho de caixote, né? Se a gente for pegar aqui, for dar uma olhadinha, ele tentou perder fundo na primeira hora, não conseguiu perder esse fundinho, né? Entrou pressão de compra, corrigiu nas suas médias e aí ele veio para uma nova perda de fundo aqui nessa região, né? E aí ele fez um pullback realmente nessa região, mas deixando os stops todos muito caros, cravando aí o alvo de 100% do diário também, os alvos que eu tenho lá para o gráfico diário, tá bom? Então, ele entregou esses movimentos. Eu, particularmente, né, eu tive também uma saída técnica aí hoje na parte da manhã, não pude ficar aí durante uma hora na parte acho que foi das 9h30 da manhã até umas 10h30, até a hora da abertura do Dow Jones, eu estava ausente. Enfim, né, agora a Irene está morta. O que a gente tem num gráfico de 5 minutos aqui, para a gente encurtar, né, a novela? Quando ele vem, ele passa para baixo da sua região de alvo de 100% do diário. Eu pensei, porra, cara, se eu tenho que vender, eu tenho que vender
né, somente abaixo desse alvo de 100%, porque ele já veio aqui realmente e cravou o alvo de 100%, que é, na maioria das vezes, até onde o preço vai, né? Então, nada impede dele bater aqui, fazer uma troca de polaridade na região de Bacia das Almas, mínima do dia anterior, né, encurtar o gap, enfim, né? Até que, né, conseguir visualizar a possibilidade de uma entrada quando o preço vem, corrige na sua média móvel de 20 períodos, né? Tenta romper ela, entra a pressão de venda, passa para baixo, né, do alvo de 100%, faz uma nova tentativa de violação na sua média móvel de 20 períodos, entra nova pressão de venda, e aqui eu fiz uma leitura pelo gráfico de 2 minutos, né, onde tinha a possibilidade de um pivôzinho. Esse pivôzinho, ele não evoluiu como eu gostaria, lambeu o meu stop, né, na verdade, e depois me deu a possibilidade de sair no 0 a 0. Por 2 minutos ele fica mais evidente aqui, tá? Então a gente vai ter o padrão aqui, né? A pressão de venda acontecendo, né? Ela faz um pullback na sua região de média móvel de 20 períodos, aqui representada pela média móvel de 50 no gráfico de 2 minutos, entra a pressão de venda, impulso, pullback no alvo de 100% do diário, ele vem e aciona um pivôzinho. Esse pivôzinho aqui também tinha alvo do semanal, mas eu estava bem confiante no movimento. Acontece que o trade ele acionou, foi lá, chegou bem próximo da minha região de stop, e eu tenho uma regra que é a seguinte: se eu entrar em uma operação, ela voltar mais do que 80% contra mim, né, ameaçando meu stop, automaticamente eu apregou minha saída no zero, e aí eu não quero mais saber se o mercado vai continuar caindo, vai continuar subindo, enfim, não me interessa mais. O mercado voltou, me deu a chance de sair no 0 a 0 aqui, depois eu teria entregado uma parcial, e aí sim depois um break-even. Eu optei por sair no 0 a 0, tá bom? E caso também, se você fosse muito teimoso, aí você tomaria um stopzinho muito lento, mas teria tomado um stop aqui nessa região, tá bom? Voltando agora para um gráfico de 5 minutos, não, até mesmo um gráfico de 2, para deixar bem visual aqui, né? A gente percebe que ele não está conseguindo, então, dar continuidade, né? De repente, aquele, né, o alvo de 100% do diário, né, tá segurando esse preço, tem alvo também do semanal, então a gente começa a trabalhar com a possibilidade de que, poxa, para baixo, talvez, ele não tenha mais fôlego para ir. Não tem mais fôlego para ir para baixo, não tem problema nenhum. A gente começa a marcar os fundinhos, a gente vê fundos ascendentes, começou a trabalhar acima das suas médias aqui no gráfico de 2 minutos, até que ele vem e passa para cima da sua média no gráfico de 5 minutos também, a média móvel de 20 aqui nessa região. Quando ele passa para cima da sua região de médias, ele já confirma esse primeiro movimento aqui, impulso, correção, impulso. Aqui, na minha opinião, não é o correto comprar. Mas se você tem um pouco mais de disciplina e paciência, você vê este movimento aqui acontecendo, impulso, correção, impulso, você tem um ponto de start. O stop aqui estava bem salgado, né? Isso aí eu tenho que concordar também com a galera que não entrou. Mas ele também deixou uma possibilidade de uma entrada menor aqui. Essa entrada, ela foi acionada, o stop técnico estava aqui nesse fundinho, ela acionou, deu um sustinho e depois explodiu aí na alta, entregando um excelente movimento do dia. Após isso também, eu percebi a possibilidade, aí vem os momentos de diarreia mental. Diarreia mental é complicado, né? O que eu falo pra galera? Cara, não opera contra 20, não opera contra 20, não opera contra 20, até que eu tive a excelente ideia de que, porra, será que não é uma boa ideia operar contra 20 hoje? Né? Porque a gente vê o que? O preço vem agora, né? Numa fase final do seu ciclo corretivo, assim, eu entendo aqui nessa média móvel de 50 no gráfico de 5 minutos, né? Bem próximo da sua região de média móvel de 9 também no gráfico de 60 minutos, então, ou seja, o ciclo corretivo, ele está praticamente completo aqui pelo 60, onde a gente vê tudo acontecendo aqui, né? Perdeu o fundo prévio, então a gente podia entender o quê? Que ele veio para um impulso, correção na sua média para voltar a cair, né? Essa realmente era a ideia. Mas, né? Todavia, porém, entretanto, a gente percebe que o quê? Bateu na sua média móvel de 50 períodos aqui. Este candle 46. Tomou um engolfo. Fez novamente aqui uma tentativa de perder a região do candle 47. Ele monta um micro pivôzinho no gráfico de 2 minutos que eu pensei, cara, se eu pegar esse trade aqui, né, poxa, automaticamente ele vem buscar a mínima do dia. Só que eu sei que eu tenho uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 5 minutos aqui ascendente, então bateu na média, eu jogo no zero. Acontece que o trade ele acionou, não desenvolveu como eu gostaria, né, mas novamente me deu a possibilidade de sair na região de 0 a 0. Pelo gráfico de 2 minutos fica mais evidente aqui a operação, tá bom?
Então aqui a gente consegue perceber ela mais clara. Aqui a gente vai ter o movimento de impulso, correção, impulso. Eu vendi esta falha até mesmo desse pivô de alta que ele vinha fazendo aqui, um movimento de pivô de alta. Quando fez a sua correção, não conseguiu nem acionar seu pivô. Pensei, porra, aqui montou um topinho duplo perto da região de média móvel dos 60. Vou pegar a derrocata, né? Ainda bem que o mercado me deu a possibilidade de sair no 0 a 0, não me estopou, né? E aí depois sim teria estopado. Aonde por fim percebemos realmente, né, a possibilidade de uma bandeira. Como que eu opero bandeira, eu tenho que esperar essa bandeira ser rompida aqui, tá? E esperar um pullback. Acontece que esse pullback só foi acontecer pelo gráfico de 2 minutos e aqui em cima, tá? Era perigoso, o preço ele vinha esticado, realmente tem que concordar, mas ele fez impulso, correção, impulso. Acionou um pivôzinho, onde tinha ponto de start, ponto de stop e entregou um excelente movimento. Claro, teve que ter muita paciência, uma condução aí, né, talvez pelos 5 minutos, né, realmente é a parte mais complicada do trade, onde as pessoas menos dão bola é a condução, né, mas se você teve essa paciência, você conseguiu, né, surfar um excelente movimento aí. Então essas foram as possibilidades que eu particularmente plotei aqui hoje. Primeira operação não desenvolveu como eu gostei, beleza, saí no 0. Aqui os alunos da sala pegaram essa excelente compra. Aqui eu tive uma diarreia mental de operar contra a média móvel de 20, ainda bem que tive aí né, o perdão do mercado. E aqui, novamente, uma possível comprinha. Essas foram as possibilidades aqui plotadas na nossa sala educacional, tá bom? Então agora bora para o Dolinha. Dolinha. Vamos lá. Dolinha na tela, Dolinha também, abrindo com gap amplo aí, né? Mais de 50 pontos de gap. Fugindo dessa região, abrindo também acima da região de 61.8, o que é muito bom, né, galera? Poxa, a gente conseguisse libertar dessa região aí, só que podia ser mais fácil, né? Tínhamos aqui essa região de 61.8, né? Ela conseguiu abrir acima, mas, cara, não vou mentir, senti dificuldade, né, no dólar. Dificuldade não, mas sabe quando é com o pé atrás? Cara, pra quem me conhece sabe que eu não gosto de operar contra o gap. Ah, que todo gap é fechado, foda-se o que todo mundo fala. Essa que é a grande verdade. Eu, particularmente, odeio operar contra gap. A gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui, ele até abriu acima de todos os pontos de resistência que eu tinha plotado aqui né, ao longo da semana, ao longo do mês aí, e ele deu sim oportunidades de venda, né, se a gente for olhar no começo do dia, só que é aquele negócio, é princípio, né, cara, eu não quero estar caçando topo, eu quero operar um movimento a favor da tendência, não quero, reversão é uma das coisas que eu acho mais difíceis da gente realmente conseguir plotar no mercado, mas ele te deu sim ponto de venda, te deu ponto de venda, né? Depois os pontos de venda começaram a falhar, né? Muito em conta também por conta do movimento do gap, ele veio corrigir 61.8 do seu Fibogap, até por conta desse 61.8 a gente conseguiu até perceber uma entrada na ponta da compra, né? Tivemos alunos da sala que também que pegaram essa operação, então ele te entregou oportunidades de venda no começo do dia, sim. Você teria que estar preparado. Então, teve uma oportunidade de venda, teve outra oportunidade de venda, e aqui a coisa já começou a ficar meio final de festa. Se você não teve aí a astúcia, né, realmente aí de, opa, mas tá na região de 61.8, eu vou querer vender esse trem aqui ainda, não é mais fácil eu vender aqui esse pullback, né? É o que eu sempre falo. Se não teve coragem para vender lá em cima, por que quer vender aqui embaixo? Enfim, a gente percebe que realmente ele vem, testa a região de 61.8 e começa a encontrar dificuldade, né, para fechar abaixo do 61.8, até depois vindo e fazendo um reteste perfeito. A gente vem para um gráfico de 5 minutos, fica mais claro até uma possibilidade de uma entrada, quando ele vem, ele marca essa região de fundo aqui, nessa região, ele marca um fundo mais alto, né, passa para cima das suas médias aqui, e ele passa para a gente a seguinte leitura. Eu estou montando um pivô, e um pivô dentro do pivô. Você tem 2 pontos de compra aqui. Na verdade, na minha opinião, um ponto de compra só, que é o acionamento do pivô maior, e aí você não precisa colocar um stopzão gigante lá embaixo, né? Aqui embaixo. Você pode colocar um stopzinho, né, mais curto, porque afinal de contas ele está te dando essa possibilidade técnica, e aí você pode surfar um movimento de alta. E na minha opinião foi um movimento de compra aí da manhã, né? Porque se você conseguiu pegar essa operação aí, você tem um método de condução, né, por médias, né, ou high-low, enfim, ou se você é um cara um pouco mais tranquilo, vai num barra-barra, você conseguiu surfar um excelente movimento de alta, tá, galera? Movimento de alta da manhã, na minha opinião, tá?
Após isso, né, a gente pode perceber também um outro ponto de entrada, né? Aí a gente já não precisa mais desse Fibogap aqui, a gente só coloca um Fibo dentro do intraday, onde já temos máxima e mínimo, e ele vem para romper a sua região de 61.8 aqui, possibilitando um novo ponto de compra, onde ele confirma esse movimento, faz um pullback nessa região ancorado nas suas médias e entrega mais uma operação aí, chega a quase dar 10 pontinhos. E aí a coisa começa a ficar meio embaçada, porque quando ele volta para fazer o reteste realmente de livro, na região de 61.8 aqui do Fibo intraday, ele começa a costurar essa região. Vender não dá para vender, a gente tem essa média móvel de 50 aqui embaixo, onde ela aponta também a sua região de média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos, ela dá uma noção de média móvel de 9 também no 60. Então, poxa, e o ativo já veio e já entregou um movimento corretivo, digamos assim, né, no horário nobre do mercado. Se não teve força para vir perder no horário nobre do mercado, fechar gap, lá está a média móvel de 200 no horário do meio-dia, que eu começo a pensar que fica mais difícil, né? Mas isso é coisa da minha cabeça. Até que, por fim, eu resolvi colocar o dólar dentro de um caixotezinho aqui nessa regiãozinha de topo. Eu falei, galera, aqui a maneira mais segura que tem de se operar é o seguinte, esperar romper e pullback. Se você for um pouco mais agressivo, você pode marcar essa região de topo, aqui, essa regiãozinha de topo aqui nessa região, né? E se for comprar a violação disso aqui, o stop é em fundo. Tá? Então, ele te deu a oportunidade de comprar o rompimento dessa região aqui, com stop aqui no fundo, ou aqui no fundo da barra 51, e entregou um movimento de alta. Eu preferi pegar o pullback, ancorado pelas médias móveis no gráfico de 2 minutos, só que aqui ele foi covarde. Porque a pancada que ele deu aqui para vir romper esse pivôzinho, que a princípio era um pivô de pré-rompimento de máxima do dia, para irmos buscar novos alvos aqui, até mesmo de Fibo, tá? Deste movimento aqui espelhado para cima, tínhamos alvos aí para batalhar também, ou até mesmo este movimento aqui espelhado para cima, tínhamos alvos aí. Ele deu uma porrada tão forte que ele deu um spreadzinho de 1 ponto para mim, que foi milimetricamente o que faltou para mim fazer a parcial. Só que, né, o mercado não tá nem aí, né, onde que é só parcial, mas eu tô aqui, né, aqui a gente tem que ter proatividade, a gente não pode entrar em uma operação e deixar o mercado levar a gente, né. Então tínhamos o terceiro alvo aqui desse espelhamento e também tínhamos a possibilidade desse espelhamento aqui agora um pouco mais recente, né? Onde vínhamos para batalhar pelo menos um primeiro alvo. O mercado deu a porrada aí, me deu o spreadzinho, já que faltou um pouquinho, eu falei, cara, que seria uma coisa, eu não vou pagar para ver não. Então, ele veio, andou aí seus 4 pontos, seria 5 se não tivesse dado spread, eu fui obrigado a colocar no 0, ele voltou e me tirou no break-even, que foi muito bom. Se eu tivesse assistido na operação, eu teria tomado um stopzinho aqui por birra, ganhado o troféu de comprador de topo. Após isso, aí vem uma coisa muito interessante aqui dentro do dólar. Entra uma pressão de venda forte aqui nessa região, passa a trabalhar abaixo dessa média móvel de 20 e ele monta um pivôzinho que eu falei, galera, isso daqui é cilada, Bino, cuidado, porque tem uma média móvel de 50 passando aqui nessa região. Não queira trabalhar contra uma média móvel de 20, uma média móvel de 50. Espere o preço trabalhar abaixo de todas as médias. E para quem teve paciência, né, a galera da sala aqui, nós ficamos hoje até as 16 horas aí, viu este movimento acontecendo aqui. Um pivô grandão de 20 pontos e um pivô dentro do pivô que foi acionado. Aí eu falo, é questão de não ser mão de vaca, então adiciona mais 2 pontinhos no seu risco aí. Opera a estrutura com risco aí de 12 pontos e você surfou 20 pontos em 1 minuto aí no dólar. Entregando o movimento, né? A gente até viu um trade surgindo aí de ponta a ponta, né? É um dos operacionais, né? Um dos setups que a gente tem na nossa apostila. Quem tem a apostila sabe do que eu tô falando, né? Surgiu de ponta a ponta, onde você vai pegar bem próximo da primeira retração do dia, né? No caso aqui, esse caso era 61.8, vai tentar carregar até a ponta oposta aqui, onde ele foi extremamente assertivo e entregando até mesmo alvos de Fibo do espelhamento do pullback aqui. Cravou o primeiro alvo e cravou o alvo de 100%. Do pullback, cravou o terceiro alvo, né? Então, um dia muito bom, entregou excelentes movimentos, mas é aquele negócio, para quem tem disciplina, né, galera? Para quem consegue operar a tendência, para quem consegue ter calma, paciência e não fica girando que nem um maluco aí. Beleza? Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, recomendo, entre no grupo do WhatsApp, pare de perder tempo aí, né, acompanhando gente de giro maluco. Beleza? Venha operar como um profissional. Forte abraço e até amanhã.